Graça e paz, shalom, que o Senhor possa estar te abençoando e te dando mais prazer, mais compreensão, mais devoção diante da palavra dele. Porque hoje eu gostaria de conversar com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, sobre a questão da nova aliança. Para muitos, sobretudo para a igreja evangélica e para a própria igreja católica, a nova aliança é algo novo. Então, a partir das palavras do Messias, Jesus, que onde ele diz que esse é o sangue da nova aliança, esse é o meu sangue da nova aliança, parece que ele naquele momento instituiu uma nova aliança. Por isso a razão, a base, os fundamentos da igreja evangélica, da igreja católica, está basicamente nesse texto lá em Mateus 26. Quando ele, no Pesach, na Páscoa, ele está fazendo ali o rito e ele diz, esse é o sangue, o meu sangue é o sangue da nova aliança. Então parece que ali é um divisor histórico e de aliança com Deus. Só que se nós olhássemos para a antiga aliança, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, nós vamos ver que a nova aliança é algo que já estava previsto e profetizado para o futuro imediato, para o futuro aos olhos de Deus. Claro que iria ocorrer naquele momento em que o Messias diz isso. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, para nós entendermos exatamente isso, nós precisamos voltar no tempo e olhar lá o que diz o profeta Jeremias. Eu te convido a ler comigo, Jeremias no capítulo 31, no verso 31. Eis aí vem dias, diz o Eterno, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, meus mandamentos, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando o Jeremias está profetizando aqui, ele está dizendo o seguinte, eis aí vem dias, diz o Eterno, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A base de tudo é aqui. A aliança ela é com a casa de Israel e com a casa de Judá, que até então estavam apartadas, separadas. As 10 tribos tinham formado aqui a casa de Israel e outras 2 tribos, Judá e Benjamim, a tribo de Judá. Uma ao norte e outra ao sul. Só que essa aliança, essa nova aliança, ela vai ser firmada com as 2 casas. Então ela só vai ser validada, ela só vai ser realmente firmada quando essas 2 casas estivessem juntas. Então quando o Messias diz lá em Mateus 26, na sua base do texto, em que ele afirma, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele está afirmando o que ali? Por tabela que existe uma modificação do que era antiga para a nova aliança e que então confirmando que as casas de Israel e Judá já estão unidas. E isso é visível porque, como eu estou dizendo, só vai ser validado se as 2 casas estivessem unidas. Então nós precisamos olhar historicamente o que aconteceu. Tanto o Talmud, o Guemará, vai nos falará sobre de que Jeremias, ainda no tempo de Jeremias, houve a restauração dessas 2 casas. De que maneira? A casa de Israel, que foi invadida pela Assíria, ela se torna, então, vamos dizer assim, extinta naquela época, historicamente falando. Só que muitos de Israel migraram para Judá e se mesclaram de novo com o povo de Judá, os judeus. Mas só que quando essa mescla acontece, o Israel vem, se junta com Judá, mais adiante, em 585, vem Nabucodonosor e faz o cerco
a Jerusalém e promove então o exílio, né, do povo de Judá. Só que, veja bem, quando esse exílio acontece, o povo de Judá já está mesclado com o Israel. Não a totalidade de Israel, que foi anulada, ela foi extinta com a invasão da Síria. Mas muitos de Israel vieram para Judá. E historicamente, então, eles estão agora formados um novo povo. Qual é a base para que a gente possa ter a visão mais correta disso? Primeiramente, o profeta Ezequiel, ele diz lá no capítulo 7 que não haveria mais o jubileu. Né? Por quê? Porque uma das celebrações, um dos ritos de Israel uno era o jubileu, em que as coisas voltavam ao seu antigo dono, né? E que havia um resgatador das coisas que deveriam ser então readquiridas. Então esse evento do jubileu já não existia mais porque a casa de Israel tinha se dividido em duas partes. Quando Jeremias tem lá a visão de que o Eterno lhe diz, vai, porque vem o teu parente, né? Nós vamos ver em que ele diz exatamente isso, que ele vai ter vai comprar a terra do seu parente, porque ele é o resgatador. Então, o que nós temos aí? Se Jeremias está comprando novamente algo do resgatador, é porque foi reativada, foi refeita o evento do jubileu, não? Que era essa parte de resgate. Então, o que as escrituras estão mostrando? Que uma parte de Israel migrou para Judá, se mesclou com os judeus, né? Formou novamente a nação única, do ponto de vista nação, agora é um povo só. O Eterno anuncia a Jeremias como símbolo de que as coisas estão para se restaurar, exatamente isso, né? De que o jubileu vai voltar a ser celebrado. E aí então nós vamos caminhar agora para o futuro, ou seja, para os tempos do Messias. Então quando o Messias vem, ele diz isso, esse é o sangue da minha aliança, né, da nova aliança. Então nós precisamos trabalhar dois tempos, né? Que há um erro muito comum entre os evangélicos e os católicos, é assim, o batismo substituiu a circuncisão, a graça substituiu a lei. Não se trata de substituição de nada, porque a circuncisão não salva ninguém, o batismo não salva ninguém, a Torá, que é a lei, ela continua existindo, ela não deixou de existir, e a graça agora passa sim a ser elemento fundamental na nova aliança. Onde que eu quero chegar com isso? A primeira circuncisão era uma ordenança a Abrão, a Avraham Avinu, né? É lá que ele diz, lá em Gênesis 17, que o Eterno manda a Abraão fazer a circuncisão. Só mais tarde, em Moisés, nós vamos ter os outros ritos. Então, a circuncisão não era um rito que partiu de Moisés, mas de Abraão. Agora, qual era o rito principal da antiga aliança, quando é dada lá a Moisés, né? No capítulo de Êxodo, capítulo 23, o sangue do cordeiro, o sangue das ofertas, né? Moisés diz claramente, esse é o sangue da aliança. Então o que nós estamos vendo ali é que na antiga aliança era o sangue de um animal expiador, né? Ele ia ser aquele animal que morreria em lugar do pecador. Eclesiastes diz, não há homem que não peque. Então, a ideia era dar continuidade dessas oferendas, dessa substituição, desses sacrifícios substitutivos, né? Vicários, em lugar do pecador. Então, a antiga aliança ela é firmada com sangue derramado, mas o sangue derramado de animais que substituíam o pecador. João diz, olha, o pecado é a transgressão da lei, lei é a Torá. Pecado é a transgressão da Torá. Então, o Eterno ele já visualiza o ser humano, ali, o povo de Israel, como um que não vai conseguir cumprir a Torá. Então, ele estaria fadado à morte. Não, o salário do pecado é a morte.
E o próprio Eterno providencia o meio de perdão, o meio de misericórdia, que é o derramamento de sangue. Então, na antiga aliança, nós temos o derramamento de sangue de animais que substituem o pecador. Na nova aliança, o Messias ele diz muito graciosamente isso. Meu sangue é o sangue da nova aliança que eu firmo com vós. Mas ao dizer isso, ele está falando para um grupo ali de discípulos que são todos judeus. E esses judeus, eles entendem o que ele está dizendo. Olha, esse é o sangue da aliança, da nova aliança, aquela que foi profetizada lá em Jeremias. Se cumpre agora. Então nós deduzimos o quê? Que naquele momento do que o Messias está falando isso, Israel e Judá já estão unidos. E isso é fácil de perceber, porque é dito lá em Lucas 2,36, que a profetisa Ana, da tribo de Aser, veja, já está citando ali uma das tribos que seria de Israel, do Israel do norte, do reino de Israel. Outro detalhe, o que eu estou dizendo aqui agora, é que cada um dos discípulos, cada um dos apóstolos, representava uma das 12 tribos, representava as 12 tribos de Israel. Então, ao escolher 12 discípulos, o Messias está trazendo à luz aqui o Velho Testamento, a Velha Aliança, com a Nova Aliança. Né? Nós temos aqui os 12 patriarcas, aqui os 12 discípulos do Messias. Os 12 patriarcas, 12 tribos. Os 12 discípulos, 12 tribos. Então a Nova Aliança ela é praticamente voltada para se cumprir na união de Israel e de Judá. Cumpre-se ali a profecia de Jeremias. Mas e a igreja, poderiam me perguntar? Os cristãos, eles não estão fora dessa aliança. Só que essa aliança não foi feita para eles, foi feita para o povo de Israel como nação una. E agora, como nós estamos vivendo o período da graça, os remidos, sejam gentios ou judeus, eles vão então estar debaixo da mesma regra, a salvação pela graça, onde o sangue da nova aliança é o Messias. Todos os gentios, ou seja, todos que não são judeus, que receberam o Senhor Yeshua como o Messias, eles foram redimidos e são incluídos no povo de Israel. Então a igreja não é um novo Israel. Israel é renovado a partir do momento, o povo de Israel é renovado a partir do momento que ele recebe Yeshua como Messias. E a igreja, ou seja, os gentios que vêm depois, vão ser enxertados em Israel. É o que Paulo depois diz, falar de oliveira brava e do enxerto. Né? A oliveira brava são os gentios e a oliveira original é Israel. Então, não existe substituição nesse sentido. Essa teologia da substituição, ela fere as escrituras sagradas, fere o Tanakh, fere a Torá. Né? Então, repetindo, a nova aliança, ela se cumpre, aquela profecia de Jeremias, ela se cumpre com a unidade do povo de Israel. Israel e Judá formam um único povo. E os gentios, que vão sendo redimidos, recebem a remissão dos pecados, eles são enxertados nesse povo. No final de tudo, você vai ver que vai haver um único povo lá na frente, uma única cidade sagrada lá na frente, que é Jerusalém. E no futuro, muitos virão para Jerusalém e quererão ser judeus, no sentido de adentrar, de fazer parte desse povo anunciado nos tempos antigos. Espero ter ajudado e renovado o seu conhecimento das Escrituras e fazer que ela fique mais aclarada, mais preciosa ainda e apaixonante ao seu coração, à sua alma. Que o Eterno te abençoe, que o Messias, Yeshua Messias, te agracie mais e mais.